24. Nós vamos falar sobre a casa na rocha e na areia, a cura de um leproso e a cura do criado do centurião, para encerrar. Hoje vai ser bem rápido. Aleluia. Amém? Todos encontraram? Amém. A palavra de Deus diz assim, em São Mateus capítulo 7 e o verso 24 a seguir. O próprio Jesus disse na sua palavra: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras, as pratica, assemelharei. Ele vai comparar ao homem prudente. Ele ficou a sua casa sobre a rocha, e desceu as chuvas, e correram os rios, assopraram ventos, e combateram aquela casa, porém não caiu, porque estava edificado sobre a rocha. Verso 26: aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compararei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram os rios, assopravam ventos, combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porque os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Amém, meus irmãos? Amém. Posso assentar, meus irmãos? Aleluia, glória a Deus. Aqui o próprio Senhor Jesus ele faz a comparação, né? Ele estava ensinando para aquela multidão, e ele, quando ele ensina a multidão, ele pega exemplos simples para o povo entender. Então ele pegou esses dois exemplos aqui: a casa na rocha e a casa na areia. Quem que é a casa? Somos nós. É você. A casa somos nós. E ele deu essa dica para mim, para você, para todos. Todo aquele que escuta essas minhas palavras e as pratica. Olha só, você que escuta as palavras de Deus e as pratica, ele vai comparar ao homem, aqui diz homem, mas é homem, mulher, o ser humano, prudente. Uma pessoa prudente, o que é? Uma pessoa íntegra, fiel. Uma pessoa que não olhe para os lados, não olhe para trás. Ele vai comparar essa pessoa como prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. A rocha quem é? Jesus. Jesus Cristo é a rocha. E nós temos que estar fundados na rocha, para quando vir o dia mau, nós estar preparados para enfrentar. Glória a Deus. Aí ele vai falar no verso 25: desceu a chuva, correram os rios, tentaram combater aquela casa e não caiu, porque estava edificada na rocha. O que significa? Vento, chuvas, rios, é o dia mau, é a luta, é a adversidade que eu e você passamos a cada dia. São as tribulações, tudo que vem para querer nos derrubar, nos fazer cair, são os dias maus. E para isso, por isso que o Senhor Jesus nos orienta: fica firme na minha palavra, fica firme na rocha. Mas ele deu uma outra versão daquele que não ouve a palavra de Deus, aquele que não quer receber Jesus como seu Salvador, aquele que menospreza, ignora o Evangelho sendo pregado. Jesus vai fazer a comparação. Esse é o homem insensato, que vai dizer aqui no verso 26. Verso 26: aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, ignora. Ele vai comparar ao homem insensato, um homem imprudente, que edificou a sua casa sobre a areia. Se você, quem é herdeiro, sabe muito bem que se você construir uma casa na areia, não vai, primeiro vento
vai resistir. Olha, essas colunas aqui estão sustentando esse local aqui. Ó. Se não tivesse, cairia tudo. É o pilar. Jesus é o nosso pilar. E sem ele a gente cai, meus irmãos. Então ele fez essa comparação do insensato que ignora a palavra de Deus. Tem o dia mau, como tanto para o justo como para o injusto. Mas para o injusto, verso 27, desceu a chuva, correram os rios e sopraram ventos e combateram aquela casa. E o que aconteceu? Ela caiu. E foi grande a sua queda, foi grande a sua destruição. Por quê? Porque não estava firmado na rocha, não estava firmado na palavra de Deus. E o verso 28, e aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão admirou-se, ficou feliz por sua doutrina. Essa é a verdadeira doutrina, a palavra de Deus, meus irmãos. É o que o Senhor Jesus fala conosco todos os dias através desta palavra, das Sagradas Escrituras. O resto é engano, é mentira, é ilusão, é falsa doutrina. Que muitos estão pregando aí fora, falsa doutrina, doutrina religiosa, falsa. Estão enganando a muitos, iludindo a muitos. Estão levando ao caminho que não leva a nada, muito menos a salvação. E quem prega isso são os falsos profetas. Jesus disse na sua palavra: acautelai-vos dos falsos profetas. O que é acautelai-vos? É se afastar dos falsos profetas, é tomar cuidado com os falsos profetas, porque muitos serão enganados até os escolhidos. Por isso nós estamos aqui orando, pedindo direção a Deus. Deus, nos dá a tua direção, nos dá, Pai, o discernimento, para que nós não venhamos a ser enganados por um falso profeta. Glória a Deus, aleluia. São poucos que pregam a verdade, meus irmãos, são poucos. A maioria estão pregando casa própria, carro novo, vida boa. Estão pregando prosperidade em vez de pregar a salvação da cruz. Deus não é contra a prosperidade, não, Ele quer que você prospere, mas Ele não quer que você e eu se apeguem com as coisas materiais, porque tudo que está aqui vai ficar. Ele quer que eu e você lute pela salvação. A salvação aqui é individual. Eu não posso salvar ninguém, nem a pastora Maísa. Aqui cada um tem que lutar por si, para se salvar, segundo a palavra de Deus. Porque muitos aí fora estão pregando prosperidade, infelizmente. Venha para Jesus que vai ter carro novo, vem para Jesus que tem casa nova. Eu sei que Deus pode fazer isso, mas não é a prioridade. E muitos estão dando prioridade para isso. Eu só venho para Jesus se Jesus me der uma casa nova. Eu venho para Jesus se me der um carro novo. Eu venho para Jesus se me der uma empresa tal, ganhando bilhões. Não é assim que Deus faz. O nosso evangelho é pregar a cruz, a palavra de Deus. É isso aqui que vai salvar a humanidade, porque o resto é ilusão. E muitos estão pregando falsas doutrinas, implicando falsas promessas que não vão acontecer, e estão enganando a muitos. Então Jesus, ele ensinava a ter uma autoridade, não como os escribas. Jesus tinha autoridade para pregar a palavra de Deus, meus irmãos. E nessa tarde, Ele está dando autoridade para mim e para você fazer a vontade dEle e pregar a palavra dEle e ensinar a palavra dEle. E sabedoria, o alto o Senhor está derramando sobre os céus nas nossas vidas. Amém? Amém. Vamos falar da cura de um leproso agora. Em Mateus 8. Logo após que Jesus pregar a sua palavra, fazer essa comparação, ele foi até o encontro de um leproso. O capítulo 1 do verso o capítulo 8 do verso 1 vai dizer assim: e descendo ele do monte, seguiu-se uma grande multidão. A multidão acompanhava Jesus. Jesus era famoso pelas suas palavras de sabedoria, né? A multidão acompanhava.
E eis que veio um homem leproso e adorou, dizendo: Senhor, se queres, pode me tornar limpo. E Jesus, estendendo a mão, dizendo: queres ser limpo? Ele fez uma pergunta para aquele homem: queres ser limpo? Mas antes o Senhor me perguntou: se quiseres, pode me tornar limpo. Jesus falou: queres ser limpo? E o que aconteceu? Ele logo ficou purificado da lepra. E aquele homem foi curado da lepra. Jesus soltou uma simples palavra para aquele homem: queres ser limpo? E aquele homem foi curado. Aleluia! É só uma palavra. Oh, glória! Através da palavra, a palavra tem poder, meus irmãos. Tudo que nós falamos tem poder, tem influência, seja boa ou seja negativa, mas tem influência. O próprio Jesus usou suas palavras para abençoar, para curar os enfermos e para expulsar demônios. Então, o verso 4 vai dizer assim: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra aos sacerdotes e apresenta a oferta que Moisés determinou para servir de testemunho. Jesus deu esse recado para aquele homem. E logo após ele foi lá para o criado do centurião. O verso 5 vai dizer: entrando Jesus a Cafarnaum, que é uma cidade, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, dizendo: meu senhor jaz em casa, paralítico e voluntariamente atormentado. Quem que era esse centurião? Era um homem bem reconhecido na sociedade da época. As pessoas viam ele como autoridade daquela área ali. Então, o verso 7 vai dizer assim: o próprio Jesus vai falar: eu irei e lhe darei saúde para aquele homem. E o que aconteceu? Através da palavra, aquele homem, aquele criado do centurião, foi curado através da palavra. Jesus falou para ele: eu irei e darei saúde. Você sabe por que eu estou aqui, meus irmãos? Porque Jesus me deu saúde. Eu estava internado há 2 anos atrás, eu estava internado no HC, lá no 10º andar, com leucemia aguda grave. É um caso sem solução para o homem, para a medicina. Eu quase cheguei morto naquele hospital, as células mortas e o sangue virando água. Mas Jesus me visitou naquele lugar e disse para mim também: eu irei e darei saúde. E nessa tarde o Senhor está falando para você: eu irei e darei saúde. Está dando saúde para vocês, irmão? Glória a Deus. Aleluia. Restaurada. Amém, Jesus. E o centurião respondeu, disse: Senhor, não sou digno do que entres debaixo do meu telhado. Ele reconheceu a grandeza do próprio Deus. Mas diz somente uma palavra e o meu criado há de sarar. E ele disse essa palavra e o criado dele foi sanado. Pois também sou homem sujeito ao poder, tenho soldados as minhas ordens. Digo a este: vai, ele vai. Eu digo ao outro: vem, ele vem. E o meu criado faz isso, ele o faz. E Jesus maravilhou-se ouvindo isso. E ele diz: em verdade digo que não, nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Jesus foi em Israel, deparou com esse homem, falou essa palavra, ele se alegrou e ele falou: nunca vi tanta fé nesse homem. Jesus ficou admirado. Nessa tarde ele vai ficar admirado com a sua fé. Amém. Eu nunca vi tanta fé aqui nesse lugar. É a palavra que Deus falou aqui para ele. Mas eu vos digo, verso 11: muitos virão do ocidente, do oriente, acertar-se-ão com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Você sabe o que significa isso? Os filhos do reino serão lançados nas trevas. Os filhos das trevas, aquele que está praticando a maldade, aquele que é injusto, esse
vai ficar nas trevas exteriores e ali haverá pranto e ranger de dentes. Está falando sobre o inferno. Porque quem vai para lá, quem está lá, não tem como voltar atrás. Eternidade de sofrimento. Não tem fim, meus irmãos. Então Jesus disse no verso 13: e disse Jesus ao centurião: vai como creste que seja feito. Naquela mesma hora o seu criado foi curado, ele sarou. Só que era aquela pequena palavra que Jesus falou para ele: eu irei e darei saúde. E aquele homem que estava lá doente, ele recebeu a cura. Oh, meu Deus! Vocês entenderam a palavra? Amém. É isso que é a palavra de Deus. Isso que o próprio Jesus ensinou. São essas palavras que Deus deixa para você nessa tarde. Amém? Amém. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. E quem pode aplaudir a palavra de Deus? Glória a Deus.